Ok. Hoje, dia 3 de fevereiro de 2019, né? A gente vai ficando perdido, porque passa tão rápido. Nós estamos estudando as obras da carne e o fruto do Espírito. Conforme o texto de Gálatas, capítulo 5, versos 16 a 25, que formam o contexto. Você depois aceita aquela água, quando eu falo. Que é um texto, Gálatas 5,16, onde nós temos um imperativo. O imperativo é uma ordem, não é algo assim que possamos discutir. É algo que demanda obediência. Porque Deus quer mostrar quem manda, não é para o nosso benefício. Todos os princípios de Deus, todos os mandamentos de Deus são princípios de proteção. Aquelas coisas que a gente tenta ensinar para os nossos filhos, tenta, né? Aquelas coisas que a gente tenta ensinar para os nossos filhos, é para protegê-los, é para o melhor deles. É uma frase até gastíssima, né? Que acontece muito entre pais e filhos. Eu já ouvi, eu já falei. É porque eu quero o melhor para você. Aquela velha frase. Quando a gente é muito novo, é mais novo, a gente tem dificuldade de aceitar, entender ou querer obedecer. Obrigado. E o imperativo de Gálatas 5,16 ordena o seguinte: andai no Espírito. Andai no Espírito. O desejo do Pai é que nós produzamos muitos frutos. Está lá em João 15. Porque nisso é que Ele é glorificado. Nós somos salvos para obras preparadas de antemão. Está lá em Gálatas, em Efésios 2,10. E a única forma, já que sem Ele nada podemos fazer, João 15,5, fazer, é porque Deus nos manda fazer coisas que são impossíveis, para que nós possamos depender dEle para o fazermos. E nós temos visto aqui no fruto do Espírito, Gálatas 5,22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Estamos vendo agora longanimidade. O fruto do Espírito é ágape, é um amor sem limites. É um amor que não leva em consideração o mérito do objeto a ser amado. É o amor que é dirigido principalmente aos pouco amáveis. Isso é absolutamente contra a nossa natureza. A nossa cultura, a gente não aprende isso, o mundo não ensina isso em lugar nenhum. Que nós devemos nos colocar, não em segundo, não em terceiro, não em quarto, não em quinto, não em 11º lugar da nossa agenda, mas em último lugar. Isso eu vos mando. Está lá em João 15, 12 e 17. Ele repete. Que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Como é que Ele amou? De forma sacrificial, de forma total, de forma a não levar em conta o prejuízo que Ele teria pessoalmente por pagar o preço que Ele teria que pagar. Jesus Cristo é uma pessoa que nunca se coloca em primeiro lugar. Tem um texto, eu li dessa semana, que Ele não se agradou a si mesmo, mas Ele buscava agradar aquele que o enviou. Isso é dito em João em diversos lugares, em diversos capítulos, a questão da vontade do Pai. Jesus está caminhando aqui para amar, para ser uma bênção na vida de uma pessoa, para curar alguém lá na frente. No meio do caminho aparece mais um problema, e Ele soluciona aquele problema, Ele anda mais um pouquinho, mais um problema para solucionar.
é uma pessoa que não tinha agenda própria. Na agenda dele não tinha nem espaço para ele mesmo, de tanto em função dos outros que ele vivia. E é para esse tipo de amor que nós somos convidados, ordenados a viver, que é uma forma impossível de se viver, humanamente falando, porque a nossa cultura não ensina isso, nós não queremos isso, nós não gostamos disso. A esfera da ação natural do homem é eu primeiro, Deus depois. Existe uma hipocrisia de falar que Deus está em primeiro lugar e eu estou em segundo, mas na prática é eu primeiro, Deus depois e por último o próximo, se tiver um tempinho para o próximo. E pelo próprio, isso em diversas partes das Escrituras, aqui mesmo no nosso texto de Gálatas 5, 16 a 25, a gente observa que a forma da manifestação das características do fruto do Espírito, que é aquele caráter de Jesus Cristo, que o Espírito reproduz em nós, conforme o que está escrito em Romanos 8, 29, que o objetivo predestinado de Deus é que nós sejamos a imagem do seu Filho. É que as três primeiras características são as características que revelam o relacionamento com o Pai, com Deus: amor, alegria e paz. Porque Deus é amor, que a alegria do Senhor é a nossa força, e é que é nele que nós buscamos a nossa paz. Ele é o Jeová Shalom, como está lá na passagem do Gideão, da Juízo. Depois vem as três características do fruto do Espírito, que o Espírito manifesta em nós quando nós nos rendemos à vontade dele, que é longanimidade, que nós estamos estudando, benignidade e bondade, que são as características que demonstram que devem estar presentes no relacionamento horizontal, no relacionamento com o próximo. E por fim, as três últimas características do fruto do Espírito, que ele manifesta em nós, revelando o caráter de Jesus Cristo em cada um de nós que se rende à vontade dele e decide andar em ele, no Espírito, é fé ou fidelidade, pistes, nós vamos ver no grego, mansidão e domínio próprio, que são as características que demonstram o relacionamento de mim comigo mesmo. Então, pela ordem bíblica, a ordem de prioridade bíblica é Deus em primeiro lugar, o próximo em segundo, e se tiver um tempinho, eu mesmo. O que é uma inversão total dos valores que são pregados por esse mundo tenebroso. Um amor incondicional, uma alegria independente da circunstância, uma paz que não está condicionada às circunstâncias, porque essas três coisas, esse amor, essa alegria e a paz, elas miram, elas têm o foco na pessoa de Deus, na sua fidelidade, na estabilidade daquilo que ele fala e promete, e na herança que me aguarda. Na herança que me aguarda. Eu me lembro muito bem, lá nos primórdios do meu novo nascimento, lá nos idos dos anos 80, que isso era uma característica que eu percebi nitidamente, muito marcante, porque assim que você nasce de novo, e não existe ainda muitos preconceitos, o Espírito tem um maior controle sobre nós, né? Alguém já disse que ninguém é tão entusiasmado quanto um recém-convertido. E eu me lembro, o problema apareceu, eu estou no caminho ao lado da glória. Você até cantava todo, o caminho ao lado da glória, né? Quem foi pentecostal aqui, né? Marcelo quer comentar ou indagar algo? Isso aí. Eu fico pensando o seguinte, eu nem estou, é porque está na cabeça agora, por isso eu estou falando isso. Quando Paulo ia ser amarrado e levado lá em Atos, à prisão, vaga do falando. Você vê relatos de pessoas que chegaram e falaram para ele: olha, o Espírito mandou te dizer isso. Quando você fala nessa questão de Deus falar, você falou que Deus manda que andeis no Espírito. Sim. Está aqui em Atos 16. O que me vem à mente são essas situações específicas.
quer dizer, até aquele momento você nem sabia daquela pessoa, até que o Espírito de Deus, através do seu poder, que se move, ele faz com que a pessoa chegue para Paulo e fale: olha, vou amarrar sua mão aqui. E aí ele pergunta: o que é isso? Não, o Espírito mandou te dizer isso. Deus, através do Espírito, move. Então, na minha cabeça, o raciocínio em cima dessa primeira parte que você falou é isso. Ou talvez, se essa realmente for a tradução correta nesse sentido, de que Deus faça com que você ande no Espírito. Então, Timim ande no Espírito ao invés de andar igual no Espírito. Não sei, isso vai depender da... Está entendendo? Essa colocação. E de fato, eu vejo o que você pensa a respeito disso. Nessa primeira colocação. Foi uma pergunta? Não sei. A questão do Paulo é que Paulo era humano. Como humano, é como, por exemplo, vai falar do Davi, a primeira coisa que a gente fala é do adultério dele. A maioria das pessoas, a primeira coisa que você lembra é das falhas. Bom dia. Você pode ter tido 1000 acertos. Marcelo já fez 1000 coisas ótimas, mas deu uma pisada na bola. Você pode ter certeza que 99% das pessoas falam: Marcelo, aquele cara que fez aquilo, vai citar a coisa errada. Essa daí, na minha opinião, e eu penso que é o que está mais explícito pelo texto que você está citando, do Ágapo pedir o cinto dele emprestado e amarrar e falar: não desce para Jerusalém não, é que o Paulo não deveria ter descido, se o Espírito Santo estava falando para ele não descer. Então, na minha opinião, essa foi um dos erros que Paulo cometeu. Ele não deveria ter descido para Jerusalém, pelo menos naquela ocasião, porque desdobrou em N circunstâncias que acabaram culminando com a prisão dele lá em Roma. Então, sim, Deus queria que ele chegasse até Roma. Não sei se dessa forma. Deus quer que o Geraldo vá e pregue lá no hospital evangélico. Você pode pegar seu carro e ir lá, ou se ele quiser muito que você queira, você se recusa, ele te faz ficar doente, você vai parar lá e você prega no hospital evangélico. Eu penso que a forma como ele prefere fazer as coisas é de uma forma em que você ceda a sua vontade à vontade dele, sem precisar que ele crie circunstâncias para que tal aconteça. Porque muitos acontecimentos tiveram na decisão de Paulo descer para Jerusalém e até chegar a Roma. Mas sabe o que aconteceu? E quantas pessoas foram alcançadas, inclusive até 276 pessoas que quase náufragos, né? Então, a gente não pode pensar assim que foi um erro de Paulo, mas não, eu creio que é um erro de Paulo. Se o Espírito Santo claramente, explicitamente fala: Geraldo, não faça isso, e você fala assim: eu vou fazer assim mesmo, isso é um acerto? Não. Que o profeta Ágapo falou explicitamente: assim diz o Espírito Santo, o dono desse cinto não deve descer para Jerusalém, que se descer vai dançar. Eu penso que foi um erro, um pecado dele, ter desobedecido uma mensagem explícita do Espírito Santo. Pelo menos é o que o texto transparece. Mas eu não sei, eu ouvi seu comentário, eu não sei se você chegou a fazer uma pergunta. Eu também não sei se a pergunta do seu comentário, só me veio isso, essa lembrança, porque essa semana eu li a respeito. Sim. E me parei como também está batendo exatamente o que você está falando de Paulo aí, que você pessoalmente considera que foi um erro dele. Porque é exatamente isso, Deus manda que se faça. No final das contas, eu creio que esse ditado é certo, que Deus escreve certo por linhas tortas. Não tem esse versículo, mas no final das contas as coisas acabam acontecendo assim. Deus usa as nossas próprias escolhas, ainda que as ruins, né? As várias falhas que o ser humano vai cometendo ao longo da história, o erro de Davi, o erro de Judá, ao não atender a demanda da nora dele e acabar se deitando com ela como se ela fosse
uma prostituta, o que acabou gerando Perez, que acabou chegando em Jesus Cristo, a Raabe, a própria escolha de Adão em resolver pecar, no final das contas redundou na demonstração da graça de Deus. O pacote fechou. Sim. Deus consegue fechar no final das contas lá na eternidade futura. Ele vai conseguir miraculosamente, soberanamente, magistralmente costurar todas essas coisas que estão acontecendo, as que são da vontade dele, as que não são da vontade dele, e fazer com que tudo redunde em glória ao Filho, que é o propósito final dele, está explícito lá em Efésios, é fazer convergir nele na plenitude dos tempos todas as coisas, da garota mais linda até a barata mais horrorosa, que rasteja esmagada no chão. Tudo faz parte de um grande plano divino. As nossas escolhas de obediência, as nossas escolhas de desobediência, tudo. E só para completar, eu colocaria uma ordem diferente do versículo quando se refere a... Você prefere a barata antes da garota linda? Seria mais ou menos isso. Seria, por exemplo, você falou, eu, Deus e o mundo. Não, eu, Deus e os outros. Eu colocaria Satanás, eu e os outros. Para depois... Aí o cara tem que ser um metaleiro, né? Para escolher Satanás primeiro. Não, porque a gente já nasce no sistema de pecado. Sim. Então você já está separado. Então, o poder foi dado a ele, é o que ele alega. O poder foi provisoriamente. Dado. Não, mas ele coloca. Sim, provisoriamente. Ele coloca. Não vai ficar pelos séculos dos séculos na mão dele. O poder está, ele fala com o próprio Jesus. Sim. Tudo é meu, foi me dado. Então, na realidade, a ordem, isso é uma coisa pessoal. Mas ele já caiu, porque quando Cristo foi à cruz, ele expôs a vergonha pública aos principais e potestades, e o príncipe desse mundo já foi julgado lá na cruz. Ele só está com a reticência de poder. Agora você coloca É como o Cunha nos seus últimos dias de presidente da Câmara. É só uma colocação pessoal. Do jeito que você colocou essa ordem, eu penso que a ordem seria essa. E no caso do contrário, seria Deus realmente e o homem, e não o mundo. Mas aquele que ele chama. Eu não falei mundo, eu falei o próximo. Os relacionamentos horizontais. Mas, entrando no nosso estudo propriamente dito, a nossa palavra de hoje é longanimidade. Longanimidade. Tem inúmeras passagens, nós vamos passear por algumas, aonde Deus expressa o seu desejo de que nós sejamos longânimos, né? Colossenses está mais vivo para mim, porque eu estou estudando particularmente Colossenses. Por exemplo, em Colossenses, capítulo 1, versos 9 a 12, está escrito o seguinte: o Epáfras chegou com notícias da igreja de Colossos. O Epáfras, que era o pastor e bispo, o supervisor das igrejas do Vale do Rio Lico, que é um rio que passa ali na Ásia Menor, atual Turquia, que era um vale, igual tem Brumadinho e cidades adjacentes. Lá tinha a cidade de Colossos, a cidade de Laodiceia e a cidade de Hierápolis, que era um polo têxtil. Eram cidades que produziam a lã negra, que era uma lã rara, né? Então ela tinha muito valor comercial. E essas três cidades, de Hierápolis, Laodiceia e Colossos, que ficavam às margens do rio Lico, elas produziam isso, então eram cidades prósperas. E essa igreja de Colossos foi fundada no ano 56, já no ano 61, 5 anos depois, ela estava sendo assolada, invadida por uma heresia chamada heresia gnóstica, que é uma heresia que nega a divindade de Jesus Cristo. Por isso que a carta de Colossenses ela é tão cristológica, ela é maravilhérrima, ela é lindíssima, ela é lindérrima, ela é maravilhosíssima, ela é linda, é bonita, é maravilhosa, principalmente no seu capítulo 2, que é o capítulo assim que tem 1 e 2, tem afirmações cristológicas super profundas e impactantes. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito, o
prototocos, né, de toda a criação, aquele que tem a primazia de toda a criação. Lá no 2,9 fala que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E essas coisas confrontavam diametralmente a doutrina, a heresia gnóstica que invadia aquela igreja, porque Deus, sendo bom, Ele não pode habitar num corpo que é mau. É o que o gnóstico pregava. Então o Paulo fala, não, nele, homem, Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele está confrontando o ensino gnóstico, que também pregava que a carne, ela é provisória, ela não influencia em nada do que é eterno, então você pode aprontar e fazer o que você quiser com o seu corpo, porque isso não afeta em nada a sua espiritualidade. Isso é o que estava sendo pregado lá na igreja de Colossos. O Epáfras, apavorado, sem saber o que fazer diante dessa heresia, ele correu para aquele que ele supunha que tivesse a sabedoria para socorrê-lo, apóstolo Paulo, que estava preso lá na sua prisão domiciliar, conforme o texto de Atos 28. Ele alugou uma casinha e ficou lá aguardando o julgamento dele, porque ele, como cidadão romano, o cidadão romano, ou ele ia para a cadeia, ou se ele tivesse dinheiro, ele alugava uma casa e esperava o julgamento. Ele tinha dinheiro, ele era autossuficiente, ele era um tendeiro, um fazedor de tendas, né? Porque fazer tenda naquela época é como você ter uma profissão da área de TI, da área de computação. Era a profissão que bombava na época. Todo mundo viajava, todo mundo acampava, todo mundo precisava de tenda. Então, quem fazia tenda não ficava sem serviço, né? Era o computador da época. Ser um tendeiro era uma profissão que bombava. Ele andava pelo império inteiro, onde chegava tinha serviço. Tem uma tenda aí para remendar, você está precisando de uma tenda nova, e sempre tinha serviço. Por isso que ele era autossuficiente. E o Epáfras, ele viajou 1.600 quilômetros da cidade de Colossos, levou uns 4 meses, até chegar em Roma, visitou Paulo lá na sua casa alugada e falou: a situação lá em Colossos está assim, assim, assado. A fé da galera está muito bacana, o amor a fé está bem direcionada, porque fala lá aqui no 1,4, desde que ouvimos, eu estou dando graças a Deus desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus. Bom dia, é o motoqueiro fantasma. A fé está no lugar certo, está em Cristo Jesus. O amor está ágape, está legal, está bacana, o amor que temos para com todos os santos, então não está discriminando, está produzindo fruto, está crescendo, está entendendo a palavra, está sendo instruído, está tudo muito bacana. Ele elogia, ele faz elogios, aqui do versículo 3 até o versículo 8. E no versículo 9 a 12 ele faz uma oração. Por essa razão também nós, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis. Isso é muito bonito. A linguagem de Colossenses é maravilhosa. Olha só, que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade. Pleno já é pleno, né? Ele quer que seja mais pleno do que o pleno, mais pleroma do que o pleroma, mais cheio do que o cheio. Ele deseja que o crente derrame de entendimento do que Deus quer. Essa é a vontade de Deus para qualquer crente. Que você tenha muita percepção do que Deus quer para a sua vida. E Ele vai usar desde a palavra do que está revelado, as pregações, a escola dominical, um outdoor, um folheto caído no chão, a palavra de um amigo. Aí ele faz uma mula falar com você também. A mula vai e conversa com você, igual conversou com o Balaão. Mas que ele deseja que você entenda o que ele quer para a sua vida. Que transbordeis o pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Vai ler isso no grego, você vê, isso é maravilhoso. Com qual objetivo? Por que ele quer que nós transbordemos do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda sabedoria e entendimento espiritual? Porque existem 9 objetivos que são propostos aqui no versículos 10 a 12. A fim de viver de modo digno do Senhor. A Lula está vendo lá. Eu fico rabiscando, destrinchando. Tem 10 dias que eu estou destrinchando os versículos de 10 a 12, né? Todo dia eu chego no serviço, a primeira coisa que eu faço, eu tomo um banho, engulo um cafezinho, já sento lá com a almofadinha lá em cima da perna, já pego meus alfarrábios,
Eu coloco Bíblia do lado, eu pego o celular, também é Bíblia, né, que tem lá. Ok, Google, o que significa tal coisa? Canetinha laranja, canetinha rosa, canetinha verde, canetinha preta, canetinha azul, canetinha vermelha e lápis. E começa a rabiscar. É gostoso, é bom demais. É a única coisa que presta nessa vida é conhecer a palavra de Deus. O resto eu não estou nem aí. Eu abro uma pequena exceção para uma picanha e um frango assado. O resto não me interessa em nada. Então tem 9 objetivos, ó. A fim de viver de modo digno do Senhor. Isso aqui dá para você escrever 3 páginas só sobre isso. A fim de viver para o seu inteiro agrado, a fim de frutificares em toda boa obra, crescer no pleno conhecimento dele. Observe que primeiro, que o conhecer a sua vontade está em função de conhecer a pessoa dele. Que ele quer primeiro, que o Paulo primeiro, ele ora que a gente transborde do pleno conhecimento da vontade. E o objetivo de nós termos conhecimento da vontade é que nós cheguemos ao conhecimento dele. Que um dos 9 objetivos de conhecer a vontade de Deus é que a gente chegue ao pleno conhecimento dele, de Deus. Eu não sei, está no 4º, 5º, ó. Viver de modo digno, viver o seu inteiro agrado, frutificar em boa obra, crescer no pleno conhecimento de Deus, ser fortalecidos com todo o poder segundo a força da sua glória. Isso no grego tem uma extensão absurda. No grego isso aqui significa ser fortalecido com o poder de Deus até que ele se esgote ou chegue ao seu limite. O poder de Deus tem limite? Ele se esgota? Senhor, em nome de Jesus, me dá poder. Eu falei, acabou. O poder acabou. Chegou na reserva, esqueci de abastecer. Nós nunca vamos ver uma reserva. Ou seja, nós temos disponível todo o poder de Deus. E os pentecostais acham que isso é para jogar raio, que é para fazer coisas estroboscópicas e pirotécnicas, que é para fazer a entrevista com o demônio, que é para curar, que é para fazer o defunto levantar. Quando você estuda isso no grego, nos seus contextos, onde essa palavra agora eu esqueci a palavra, tem dunamis na palavra, é uma palavra grega desse tamanho que tem dunamis. Dunamis é poder. De onde vem dinamite, dinâmico. Nervos e dunamis. É um jogo de palavras aqui. Na realidade, não para fazer coisas pirotécnicas, né, pentecostalmente pirotécnicas, esse poder disponibilizado total está em função de você conseguir ser paciente e perseverante. O pomone e macrotumos são as palavras que nós vamos estudar, por isso que eu estou fazendo esse ciclo todo. O que Deus mais deseja é que nós sejamos pessoas sensatas, que a gente viva uma vida discreta e comum. E isso é a manifestação máxima do poder de Deus na vida de uma pessoa. Davi, ele fez coisas fantásticas. Ele deu uma pedrada lá no Golias e ei, Davi é o nosso rei. Ficou todo mundo doidão lá com Davi. Ele fez coisas assim, no poder de Deus, fantásticas. Mas uma das coisas que, na minha opinião, eu penso que Deus mais foi glorificar na vida dele é quando ele quis lá dar um soco no olho lá do Nabal, que ele estava passando fome com a galera dele, e ele chegou na fazenda do Nabal, que Nabal em hebraico significa idiota, o cara sem noção, um estúpido, um cara retardado mesmo. E a sorte dele é que ele tinha uma esposa muito sábia, se não me engano é a Abigail. É porque eu confundo, porque ele teve tanta mulher, né? Ele teve umas 7, 8. Não é uma das filhas do Saul, era a mulher do Nabal, né? Ele chegou lá na fazenda do Nabal e falou: olha, eu estou com fome aí, eu estou com a minha galera aí precisando fazer um rango. Se você liberar um rango aí depois, eu trabalho com você e pago. O cara era muito idiota, ele falou: não vou dar comida e eu quero que você saia aqui da minha fazenda. O Davi ficou meio nervosão. Ele perdeu o controle e ele quis matar o cara. E a mulher dele pegou um ramo lá escondido, levou para eles e falou assim: não leve em
consideração que meu marido fala, não, porque ele é assim meio idiota, né? Perdoa aí, deixa quieto, não vinga por você mesmo, não. E ele já estava com a espada na mão para ir lá assassinar esse cara. Deus usou essa, como é que foi o nome? Abigail, né, Elaine? Usou essa Abigail para colocar juízo na cabeça dele, para acalmá-lo, e ele abriu mão de fazer a vingança com as próprias mãos. Passou um tempo, Deus mesmo matou esse cara. Passou muito tempo, não. Ou seja, ao invés de nós nos vingarmos a nós mesmos, como diz aqui no Novo Testamento em algum lugar, nós devemos dar lugar a ídolos de Deus. Deus é que cuida dessas coisas. Essa Abigail é muito esperta, ela investiu nele. Ela investiu nele. Investiu nele. Quando você for rei, é lógico. Esquece primeira dama. Eu não sei se ela era a primeira dama, não, mas ela era a segunda dama, terceira dama, quarta dama, quinta dama, sexta dama, sétima dama ou oitava dama, que a primeira era a Batseba. Quando Naval morreu, o primeiro que ele lembrou assim, atrás dela. É lógico. É isso que eu pensei, porque ela foi muito. Mais esperta. Se olhar o contexto da história, ela foi muito. O que, aliás, na época, devia ser que a mulher não tinha liberdade. Sim. Ela, porque ela, talvez. Ela foi tinente, como diz a minha sogra. Exatamente o que o Pedro falou. Ela foi atrevida. Sim. Ela foi muito atrevida. Ela postou as fichas dela no cavalo certo. Isso não quer. Como diz o Zé Pedro ali. Porque a tendência dele era mesmo ficar ali, inclusive, ele fala, que vai além dessa conta que você está falando. Porque ele falou que ia matar, ela vai e pede auxílio a ele, e ele ainda continua com o pensamento de matar se ele não cumprisse. Então a coisa ainda permanecia, quer dizer, é evidente que Deus... Mas ele se controlou. Essa foi uma das maiores vitórias dele. Ter praticado a cratia, o domínio próprio. Entendeu? Porque tem um provérbio, acho que um provérbio, que fala que aquele que domina o seu espírito é mais herói do que quem toma uma cidade fortificada. Isso está lá em provérbio, em algum lugar. Ou seja, é mais difícil você, no espírito, se conter. Passar pela agulha é mais ou se isso aí, eu estou pregando para mim, vocês aproveitem e estão ouvindo aí, tá? Porque essa é a história da minha vida. Essa é a história da minha vida. A minha mãe fala que eu era um cara nervosinho, que já quebrava o berço, derrubava tudo desde 1 ano de idade. Eu sou um cara do estupim, sem estopim. Se tem uma coisa que vai ser o grande troféu de Deus, como diz lá o nosso antigo pastor Marco, troféus da graça, né? Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza de sua graça para conosco em Cristo Jesus, é que no final da minha vida você que vem calminho, paciente, macrotumos, o pomene, porque isso não tem nada a ver com o velho Carlos Hamilton. O velho Carlos Hamilton, para ele ficar nervoso assim, basta 1 milésimo de segundo. É uma coisa atravessar no meu caminho. Inclusive o embate dele com Nabal era exatamente dele com Satanás. Sim, não, em última instância sempre é. Aceito mais aguinha. Em última instância sempre é. O embate do Moisés não era com o faraó, é com Satanás atrás de faraó. Os embates contra Nabucodonosor não é contra Nabucodonosor, é o demônio que está atrás do Nabucodonosor. O seu embate com um cara chato lá no seu serviço não é com um cara chato lá no seu serviço, é quem está atrás do cara chato lá no seu serviço, entendeu? A nossa luta não é contra carne nem sangue, é quem está por trás disso aí, entendeu? É o atrás da cortina. Sim. Assim, só voltando um pouco aí que você falou, aproveitando que Davi queria fazer, assassinar o cara, a respeito de Paulo, né, que você falou aquela hora. Paulo meio que se ofereceu o Espírito Santo, né? Você está falando lá do Paulo? Mas eu queria falar que eu levantei você não ouviu, não. Porque Davi, ele... Eu sou meio surdinho, e ceguinho também. Ele cometeu adultério, né, assassinou o cara. E bem, foi disciplinado que o filho morreu, né? Sim. Mas a mulher que ele teve filho do pecado continuou vivo, foi esposa dele, que é a Betseba. Mas lá no Novo Testamento fala que ele foi um homem segundo o coração de Deus. E mesmo assim, não de erro. A conclusão foi que ele foi um homem segundo o coração de Deus.
Ele era um homem segundo o coração de Deus pelos mesmos motivos que Jesus Cristo tem já o terceiro copo. Por que o Senhor falou 2 vezes a respeito de Jesus Cristo, que você é meu filho amado em quem me comprava? No batismo e lá no Monte da Transfiguração. Porque ele era uma pessoa disponível para obedecer. Jesus Cristo só tinha a minha comida é essa, é fazer a vontade do meu Pai. Eu não vim fazer a minha vontade, vim fazer a vontade do meu Pai. Quanto mais obediente se é, mais segundo o coração de Deus se é também. O Davi tinha os erros dele, como qualquer herói da Bíblia, exceto Jesus Cristo, tinha, mas ele sempre estava disponível para obedecer. Ao contrário de Saul. O Saul, além de não obedecer, quando ele desobedecia, ele tinha um álibi. Ele inventava uma desculpa. Ele não assumia o erro. O Samuel falou: fica esperando aí, que antes de descer para a batalha, eu vou fazer um sacrifício aqui, vou consagrar o exército ao Senhor, para a gente ter a vitória. E o Samuel demorou, ele demorou 7 dias para aparecer. Aí o Saul, que era muito impaciente, falou: não aguento esperar mais não, eu mesmo faço esse sacrifício aqui e resolvo esse problema, mesmo sem ser sacerdote. O Samuel já chegou, já pondo o dedo na nariz dele, falou: você não conseguiu esperar. Ele, em vez de falar que eu estava impaciente, não é porque o povo estava impaciente. Ele pode ler a respeito de Saul, ele nunca assumiu um meia-culpa. Sempre tinha um porquê. A mulher, o cara aí, as ovelhas eram muito bonitas, senhor. Deus falou: destrói Agag completamente. Eu quero que tire os amalequitas da face da terra. Ele poupa o rei e o rebanho. Falei: não, as ovelhas tão bonitinhas, como é que eu ia matar uns bichinhos desses, senhor? Mas Deus mandou: tira da face da terra. E o Samuel chega: e aí, Saul? Fez o que o Senhor mandou? Fiz. Ué, que barulho é esse que eu estou escutando aqui? Senhor, esqueci de te falar. Eu deixei uns gados aí vivos, você sabe como é que é, né? A alcatra para cara. As ovelhas eram bonitas, ele não assumia, ele não tinha disponibilidade para obediência. Por isso que a palavra fala que Deus se desgostou dele e entregou na mão de Davi, conforme diz em Atos 13, se não me engano, que era um homem segundo a minha vontade. Por quê? Um homem segundo o meu coração. Por quê? Porque ele executará toda a minha vontade. A obediência é que dá esse prazer ao coração de Deus. E estava mais ou menos dentro desse assunto aqui de Colossenses que nós estamos lendo: viver segundo o seu inteiro agrado. E para fechar aqui, com todo poder, a gente falou, poder sem limites, em toda perseverança e longanimidade, em toda upomene e macrotomia, perseverança e longanimidade, com alegria. Para complicar a coisa, ainda assim é com alegria, porque você suportar uma pessoa, ainda você suporta, mas você suporta assim, meio insatisfeito, meio chateado. Você suporta, mas meio com raiva. Mas a palavra fala que é para você ter perseverança e paciência com alegria, assim, satisfeito mesmo, dando glória a Deus por aquela pessoa ser uma pedra tão grande no seu sapato. Isso é natural. A gente encontra isso pregado em alguma cultura. Não, isso é a contramão. O que Deus nos pede é uma coisa que naturalmente é impossível para que nós vivamos, para que possamos depender dele, para que ele faça em e através de nós. Tomando nós a decisão de andarmos no Espírito, automaticamente ele frutifica o caráter de Cristo em nós, que é amor, alegria, paz, longanimidade, reticência. Nós estamos aqui no longanimidade. A palavra que é traduzida longanimidade é macrotomia. Macro, além de significar grande, também significa longe, distante, lá longe.
E tumia vem de tumus. Tumus é um sentimento, a palavra tumus ela vem da palavra grega ferver, esquentar, ebulir, né? Porque quando nós estudamos aqui, antes de estudarmos o fruto do Espírito, nós estudamos as obras da carne. E lá numa das obras da carne que foi dita, que foi falada, nós temos a ira. As obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras. Ira. A ira, no grego aqui, não é bem a ira, é a explosão de ira. Não é tanta dinamite, é a explosão da dinamite, é a coisa acontecendo. Então a palavra macrotomia, ela significa que essa explosão, e xingar, e chutar, e bater no gato, e jogar um tijolo na cabeça do cachorro, qualquer coisa assim, ou gritar contra o vizinho, né? Nós que digamos, né, mano? Não que alguém lá esteja gritando com o vizinho, mas tem vizinhos nossos que estão tendo problemas. Tem vizinhos nossos lá que estão tendo problema. Ontem o dono do prédio teve que ir até lá, né? Um fica pirraçando o outro. Porque a água de quando chega aquele monte de conta de água, quem vai pegar a sua conta de água, em vez de só pegar a sua conta de água, fica olhando a conta de água de todo mundo. Isso acontece. E são vários, são umas 12. O problema está com a Copasa, que eles pegam todos e colocam junto. É que antes vinha lacradinho, hoje em dia o cara chega lá, limite aquele monte e põe lá. Automaticamente, lá no meu prédio, quando eu pegar minha conta de água, eu vou procurar, eu curiosamente que sim. Você ia lá, fuçar e assuntar de todo mundo. Aí eu chego em casa e falo para o senhor, eu não entendo. Eu não quero nem saber, gente, eu quero acabar de chegar em casa, eu pego a minha e pronto. Pois é, aí tem alguém lá que gasta muita água, cuja conta vem 10 vezes mais cara do que de uma outra pessoa. É o que acontece com a gente. Aí essa pessoa que gasta muita água, passou meio que assim, falar sem falar, falou pro outro sem falar pro outro, assim, falou, tô achando que tem gato aí. Tem gente fazendo eu pagar água, porque a conta dessa pessoa está vindo muito pequenininha. A minha está vindo muito alta. Tem alguém desviando da minha água aí. Insinuou que tem gato. Essa pessoa não está fazendo gato. Essa pessoa, como diz lá na terra do pastor Geraldo, queimou no golpe. Conhece assim? Queimou no golpe. Ficou tiririca, como diz lá na terra do Zé Pedro. Ficou tiririca. Ficou com raiva. Parou de conversar com essa pessoa. Aí essa pessoa, que ela se sentiu ofendida, assim, não falou diretamente, mas deu a entender. Tem alguém aí fazendo gato. Não citou ninguém. Mas alguém se sentiu no endereço do chapéu. Parou de conversar com essa pessoa. E que quando essa pessoa parou de conversar com o acusador, vamos chamar assim, essa pessoa percebeu e começou a hostilizar. De noite liga o farolete do carro para ele ficar piscando na janela do seu quarto, buzina, acelera e joga pedrinha na janela do outro. Porque essa pessoa teve que fechar a janela por causa das hostilidades. Aí tem gente aí que só fica trancada, aí fica essa coisa, essa hostilidade entre vizinhos, entendeu? É nessa situação que acaba tendo o quê? A explosão de ira. É a hora que vai aparecer lá na Record, na Globo, matou, esfaqueou, xingou, sei lá o quê. Por causa de explosão de ira. E a palavra fala que o fruto do Espírito, quem está cheio do Espírito, essa coisa é impossível de acontecer. Ela está macro, longe. Explosão de ira é uma coisa que para quem está cheio do Espírito fica lá longe. Não acontece. Não sei que seja justificado. Então, a macrotomia, que é o deixar, que é empurrar a raiva para longe, junto com um amor que não discrimina, com a alegria e com a paz, que não dependem de circunstâncias, é uma das características que o Espírito Santo
manifesta naquele que anda nele e que é absolutamente sobrenatural. É divino. Não é natural você reagir macrotumicamente. Quem é motorista que o diga. Tem crimes que acontecem, explosão de raiva, o cara sai lá e dá tiro no outro. Outro dia eu vi uma reportagem em alguma cidade do interior, porque o motoqueiro lá fechou, não sei se vocês viram, acho que foi o motoqueiro. O cara saiu com aquela picape bacana, Ranger, sei lá o que, gigantona dele, perseguiu o cara até matar o cara. Passou por cima do motoqueiro, vocês viram essa reportagem? Num cruzamento assim, o cara deu uma fechada sem querer ou por querer. O outro não aguentou, foi atrás, aquela coisa ridícula, o motoqueiro tentando fugir, o cara vindo com um carrão dele, igual um gato atrás de um rato, assim, até esmagar o cara na parede. Isso é uma explosão de raiva. Essa pessoa com certeza não estava cheia do Espírito. Porque não é. Porque o natural é você crer que você está com a razão. Não, eu fui atingido aí, eu fui injustiçado, eu tenho direitos, a minha causa é justa. E nós somos muito bem doutrinados por Satanás através da mídia, através de Hollywood, através das novelas, através dos programas, né? Que a gente tem que vingar. O Chuck Norris vai atrás lá, não tem lá os filmes. Matou minha mulher, minha filha, o cara vai atrás, mata os bandidos. Não. A gente gosta, a gente aplaude, a gente acha que isso é certo. Estamos sendo educados por Satanás. E a Bíblia ensina, conforme nós vamos ver na semana que vem, absolutamente o contrário. Sofre o prejuízo, sofre o dano, abre mão do seu direito. Você está certo, mas deixa ele estar certo. Deixa a sua ira lá longe, lá macro, lá distante. Amém? Deu a hora já? Podia ser umas 3 horas de escola dominical, não podia? Até 11h30. Depois 2 minutos de pregação. Pode orar por nós? Nada melhor do que